Segunda-feira, dia 9 de junho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem. Começou hoje, então, os depoimentos dos agora réus lá no Supremo Tribunal Federal diante da Sua Majestade, o Imperador do Brasil. Sim, porque aquele ministro, ele se sente a própria democracia brasileira. Ou melhor, ele se sente a soberania do Brasil, ele mesmo. A maneira como se coloca, como fala, com todo o seu narcisismo, né? A sua arrogância. E o pior de tudo é que todos precisam se calar. Caso contrário, o troco é pesado. Então é diante de um clima desse que chegou hoje o dia do Mauro Cid ser o primeiro a dar seus depoimentos. O Mauro Cid, que claramente é sim uma figura frágil no sentido de aguentar o tranco, é aquele que vai, que volta, dependendo do momento, é aquele que não aguenta a pressão e por isso a sua delação premiada sempre foi questionada. Mas fato é que o depoimento dele enterrou de vez a tese de uma organização criminosa. Disto ninguém tem dúvidas. E como todos sabem, então, hoje começou. E para nós o mais importante será o depoimento do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que deverá acontecer entre quarta ou quinta-feira, né? Muito bem, a oitiva revelou novas informações, melhor dizendo, sobre os bastidores do governo de Jair Bolsonaro e as ações de militares de alta patente. Logo no início, o Mauro Cid negou, veja só, que tenha sido forçado pela Polícia Federal a confirmar informações durante aquela delação premiada, como havia sugerido em uma gravação vazada pela revista Veja, de uma conversa dele com um amigo, quando ele disse que ele era obrigado a dizer o que a Polícia Federal queria ouvir. Já estava tudo pronto. Ele negou ao relator Moraes hoje que isto tenha acontecido. Não, eu não fui forçado a nada. Deu para trás, obviamente, né? Sabendo perfeitamente que o troco seria maior, que aquele ministro iria se vingar por conta de uma afirmação desse tipo, por exemplo. Então ele voltou atrás. Segundo ele, aquele áudio foi feito em um momento aí de forte emoção, nervosismo, né? E o seu conteúdo não refletia a realidade. Ele explicou também sobre a existência de 3 grupos próximos ao presidente. Mas não um grupo formado, um grupo físico de prontidão. Não, um grupo de pessoas que aleatoriamente se manifestavam em redes sociais e que tinham contato com o presidente Jair Bolsonaro. Isso tudo em um ambiente depois dos pleitos eleitorais de outubro de 2022. Ele explicou que após aquela derrota havia aí 3 linhas de pensamento circulando entre os aliados do presidente. Um grupo que pedia para que os apoiadores desocupassem a frente dos quartéis. Outro grupo que recomendava que o presidente Jair Bolsonaro aceitasse os resultados das urnas. E um terceiro grupo que era mais radical, que defendia uma ação direta contra o resultado eleitoral, interpretada como uma tentativa de golpe, né? Muito bem. O simples fato dele dividir dessa forma esses grupos derruba aquela tese de que havia uma organização criminosa, porque a organização criminosa pensa igual. A organização criminosa tem o mesmo pensamento e age baseado nas mesmas ideias. E ali não, eram ideias diferentes de pessoas diferentes.
Só que o ajudante de ordens ressaltou que não se tratava, como eu disse, de grupos organizados, mas sim de pessoas emitindo opiniões individuais e aleatórias, por mais que fossem influentes. Agora, ele ferrou a vida, evidentemente, do almirante Garnier e do general Braga Neto. Quanto a isso, não resta dúvidas. Ele apontou que o almirante Garnier era o mais radical entre os interlocutores, enquanto o general Walter Braga Neto e o então comandante do Exército Paulo Sérgio Nogueira tinham posições mais moderadas. Mas ele afirmou que o Braga Neto, veja bem, entregou a ele um pacote de dinheiro supostamente oriundo do agronegócio, dentro daquilo que seria talvez uma caixa de vinhos, né? E que Mauro Cid repassou esse dinheiro a outro general. De onde veio o dinheiro? Possivelmente do agronegócio, disse ele. O dinheiro teria sido entregue, como eu disse, numa caixa de vinho. E o ministro Fux, que até o interrogou também, perguntou se ele viu o dinheiro. Ele disse que não viu, mas sabia que tinha dinheiro lá dentro. Ora, é difícil imaginar como que a pessoa sabe, porque ele não falou que o general Braga Neto disse a ele que aquilo era dinheiro. Pelo menos não foi o que ele disse. Mas o ministro Moraes quis saber se era verdade que a tal minuta de golpe previa sua prisão, né? E esse foi um dos trechos mais sensíveis do depoimento, porque foi a confirmação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro havia manifestado o desejo de prender o ministro Moraes, porém, através de um estado de sítio ou estado de defesa, que precisaria da anuência do Congresso Nacional. Ou seja, estado de sítio e estado de defesa são artigos constitucionais. Só que ele afirmou que Jair Bolsonaro não chegou a ordenar nenhuma ação concreta nesse sentido. Ficou só na palavra, só no bate-papo. Segundo ainda o Mauro Cid, o assunto foi ventilado em reuniões, mas ficou somente no campo das conversas. Ele também afirmou que um documento, ele não usou o termo minuta de golpe, ele citou um documento de decreto com teor golpista, foi apresentado em uma reunião pelo ex-assessor do presidente Felipe Martins. No entanto, ele negou que Jair Bolsonaro tenha assinado qualquer documento semelhante. Em momento algum ele afirmou que Bolsonaro teve a intenção ou quis assinar alguma coisa. Quando o ministro relator, aquele ministro, né, terminou seus questionamentos, ele passou a palavra para o ministro Fux, que estava presente também. E a meu ver, eu acho que o ministro Fux quis de alguma maneira tirar um pouco aquele teor colocado pelo ministro Moraes de que houve um golpe de Estado, porque seus questionamentos foram no sentido de tirar de contexto a ideia montada pelo ministro Moraes. O Fux fez questionamentos pontuais, intervenções para esclarecer algumas ambiguidades, né? Ele perguntou para o Mauro Cid, por exemplo, o seguinte: o que significou as palavras bravatas, conforme o Mauro Cid declarou ao ministro Moraes, em conversas de WhatsApp, né? E por militares e civis. E o Mauro Cid explicou que, na verdade, eram conversas aleatórias em grupos de WhatsApp, e bravatas era porque um dizia que fazia isso, fazia aquilo e ninguém fazia nada, né? E era como que se deu até um exemplo futebolístico. Diz que de repente um jogador perdia um pênalti numa hora crucial, os seus amigos falavam: pô, vou te matar, não, vou te arrebentar. Palavras assim, bravatas. Muito bem. O ministro Luiz Fux
também reforçou o questionamento sobre a minuta de golpe, ao que Cid reiterou que Jair Bolsonaro jamais assinou esse documento, e principalmente com um teor golpista. Ele também quis saber, o Fux, também quis saber do Cid se houve monitoramento ao ministro Moraes. E o Mauro Cid negou que então Jair Bolsonaro tenha pedido a alguém para monitorar a vida, os passos do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que em momento algum Jair Bolsonaro fez esse pedido. Mas o presidente pediu sim, quis saber se na verdade o vice-presidente Hamilton Mourão havia se encontrado com Alexandre de Moraes, né? Ele demonstrou interesse em saber se houve esse encontro. Claro, se o vice-presidente, no momento crucial, vai se conversar com aquele ministro, que será que o Mourão falou com o Moraes, né? E claro que isso indicava aí uma preocupação a mais nas articulações fora do controle dele, Jair Bolsonaro, ou seja, algumas coisas poderiam estar acontecendo e ele não tinha controle. Conclusão: esse depoimento do Mauro Cid, embora não tenha incriminado diretamente Jair Bolsonaro em atos concretos, fragiliza a posição de militares, principalmente Braga Neto e Garnier. Esses dois, em minha opinião, foram ferrados pelo Mauro Cid. Primeiro porque Cid afirmou que Garnier era o mais radical e que tinha colocado suas tropas à disposição do presidente. E segundo porque afirmou que o Braga Neto deu dinheiro, supostamente vindo do agronegócio, para bancar despesas, possivelmente de alguém que quisesse agir, né? Para juristas, para alguns juristas próximos a esse caso, esse conteúdo todo do depoimento de Mauro Cid reforça a tese de um ambiente instável e conspiratório durante aquele final de mandato de Jair Bolsonaro, mas não tem prova alguma de execução efetiva de golpe. Em momento algum, os documentos apresentados, o inquérito criado, mostra a existência de execução ou de criação e de tentativa de golpe. O ex-presidente Jair Bolsonaro será ouvido ainda, como eu disse, nessa semana, entre quarta e quinta-feira, e certamente vai ser um depoimento tenso, não restam a menor dúvida. Mas foi importante, ele que estava presente, ouvir tudo que o Mauro Cid disse, porque até lá, até a quarta e quinta-feira, ele vai preparar sua cabeça para responder à altura tudo que for questionado a ele, baseado inclusive no que disse Mauro Cid, o isentando de qualquer ação golpista. Isso foi importante, né? Verdade é, meus amigos, que tudo, nós sabemos, não passa de um circo. Sabemos perfeitamente que tudo que está acontecendo é um circo criado, preparado e armado pela esquerda brasileira, né? Se nós voltarmos no tempo, nós vamos saber perfeitamente que tudo que aconteceu naquele dia 8 de janeiro não se iniciou com os conservadores, principalmente com aqueles brasileiros que estavam diante dos quartéis. Não. Aquilo começou com um grupo que chegou em ônibus, conforme foi alertado, foi avisado pela própria polícia rodoviária, pela polícia militar, e que o general Gonçalves Dias ignorou, deu de ombros, que o então ministro da Justiça, Flávio Dino, deu de ombros, e que inclusive sumiu com as gravações do ministério. Nós sabemos que aquilo foi uma armação. Só que era necessário vincular tudo aquilo ao presidente Jair Bolsonaro, que nem estava no Brasil. O que fazer então? Se Bolsonaro não está no Brasil, como nós vamos linká-lo a tudo isto?
Temos que criar histórias, temos que criar narrativas, montar pecinhas de teatro. Mas para isso é necessário que alguém testemunhe. E todos que testemunharam, todos que já prestaram esclarecimentos na Polícia Federal, ou que já prestaram seus testemunhos ao próprio Supremo, na semana que passou, foram de alguma maneira pressionados, para não dizer coagidos, a dizer possivelmente quase tudo que aquele ministro queria ouvir, exceto quando o general Freire Gomes, por exemplo, disse que em momento algum ameaçou dar ordens de prisão a Jair Bolsonaro, né? Coisa que foi contestada pelo brigadeiro, né? Da aeronáutica, o comandante da aeronáutica. Mas fato é que tudo não passou de uma armação. Uma armação que não vai ser possível provar o contrário, porque as imagens que poderiam ajudar a mostrar tudo o que aconteceu sumiram. E agora, com a informação da própria PGR, que diz que alguns celulares, alguns laptops de depoentes, opa, o helicóptero passando aqui, alguns laptops e celulares desapareceram. Vejam só, senhores, como que pode celulares e laptops apreendidos em apurações da Polícia Federal desaparecem? Desaparecem como? Desaparecem por quê? Qual o motivo? Já não bastou o desaparecimento das imagens do Ministério da Justiça, que fica a cerca de 500 metros, mais ou menos isso, 500 metros do Palácio do Planalto, que enxergaram tudo o que aconteceu e poderia provar que não havia ninguém daquele pessoal diante do quartel, presente naquele momento na Praça dos Três Poderes. Tudo é uma farsa. E quem contesta isso? Ninguém. Porque não existe ninguém acima do Supremo Tribunal. De qualquer maneira, penso eu que está cada vez mais difícil linkar o nome de Jair Messias Bolsonaro a uma suposta tese de golpe de Estado. Em momento algum apareceu uma prova circunstancial, uma palavra de Jair Bolsonaro dando a ordem, um documento assinado por Jair Bolsonaro mandando alguém executar alguma coisa. Não existe uma única gravação de vídeo de Jair Bolsonaro em reunião com algum grupo mais radical. Não existe. Então, como provar que ele é culpado de alguma coisa? A única coisa que eles podem fazer é coagir as testemunhas, fazer pressão nos depoentes, a ponto deles mudarem o que dizem, como fez Mauro Cid hoje, que recuou ao dizer que não sofreu pressão nenhuma da Polícia Federal para fazer sua delação, coisa que ele afirmou em gravação que a revista Veja mostrou. E o que ele falou, ele falou. Não poderia ser aceita em hipótese alguma uma versão agora de que aquilo que eu disse eu não disse. Porque está gravado. Se fosse um fuxico, alguém dizendo, ó, Mauro Cid falou tal coisa. Eu falei, não, eu não falei, ele que prove. Não é o caso. Aqui nós estamos falando de algo que foi gravado. Ele não tem como desmentir algo gravado. Mas desmentiu para agradar aquele ministro, e aquele ministro aceitou numa boa. Ele poderia ter dito, mas e aquela gravação que você falou? Não, ele aceitou o fato de Mauro Cid dar para trás. Por quê? É fraco. Porque não tem perfil e caráter forte. Se tivesse, ele manteria. Falei, não, eu me senti pressionado sim. Pode ser que eu tenha entendido errado, mas eu me senti emocionalmente forçado a dizer o que eles queriam que eu dissesse. Pronto. Poderia despistar, né? Mas não, preferiu negar fogo. Só que negar fogo não ajuda a incriminar Jair Messias Bolsonaro. Sinto muito, Supremo Tribunal Federal, mas vai ser difícil vocês provarem por A mais B
que o mito tenha participado de uma tentativa de golpe. Até porque, como o próprio Supremo diz, tudo começou em 2021. O próprio Moraes falou isto. Como que o presidente ia dar um golpe de Estado nele mesmo, que era o presidente? Olha, eu sou o presidente, vou dar um golpe de Estado em mim mesmo? Hã? Outra coisa, ele era o comandante em chefe. Ele sabia quem era quem ali, quem estava ao lado dele. Se ele não confiava, ele poderia ter trocado. Portanto, se ele não sabia de nada, se podia confiar ou não, supostamente ele só veio descobrir isto em dezembro de 22, depois das eleições. Se é que passou algo em sua cabeça e ele tentou e descobriu, não, com esses comandantes não é possível e agora não tem mais tempo de trocar. Só se for isto. É a visão que eu tive nesse depoimento e é a visão que eu estou tendo sobre tudo, pelo menos por enquanto. Né? Agora, o resto é com vocês e vamos ver a opinião de outros analistas profissionais, porque eu sou amador, não conto, não é isso? Mas é o que eu queria ter trazido para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes para mim, ajude o meu canal, ajude o canal Terra Brasilis News, que é o canal de vocês também, né? Chamem os amigos para nos ouvir, deem uma força, ajudem quem puder ajudar. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.